Olá, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de alimentação e depressão. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de depressão, a gente pode dizer que ela é uma doença crônica que é permeada por uma série de sintomas, e de sinais que sofre a pessoa que tem a depressão, como angústia, tristeza profunda, alguns sentimentos como baixa autoestima, dores generalizadas, Então, é uma série de sintomas que levam a pessoa ao sofrimento, E eu poderia aqui ficar horas falando para vocês a respeito do quanto a alimentação influencia nesses sintomas da depressão, porque hoje a gente já conhece vários mecanismos e já sabe que tem uma relação direta entre alimentação e saúde mental. Mas eu escolhi 4 pontos que eu julguei como mais importantes para a gente falar um pouquinho, tá? Então, o primeiro deles é com relação ao consumo do carboidrato. O que é o carboidrato? São as batatas, arroz, os farináceos de uma maneira em geral, os açúcares, as bebidas adoçadas, E como que o carboidrato pode influenciar nesse sentido? Ele pode influenciar tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, tá? Então, em termos de qualidade, o que a gente pode dizer é o seguinte: já se sabe que o excesso de glicose no sangue, o excesso de açúcar no sangue, é um estressor para o sistema nervoso central. Então, isso pode piorar quadros depressivos. Por exemplo, crianças que têm déficit de atenção, TDAH, já se sabe que um dos grandes problemas que pioram a questão do déficit de atenção está relacionado com o excesso do consumo de açúcar, E isso também tem uma relação com a questão da depressão. Então, o ideal é que a gente consuma o quê? Os cereais integrais, o pãozinho integral, o arroz integral, a fruta, de preferência por doces que têm uma concentração menor de açúcar, Para a gente se preocupar com essa questão da elevação da glicose no nosso sangue, tá? Já com relação à quantidade, a gente pode pensar, que se eu comer demais, eu vou estar doce, açúcares e carboidrato em excesso, eu vou estar estressando. E ao mesmo tempo, hoje a gente tem um outro problema, que são as dietas restritivas. Hoje, uma das dietas que está na moda é com relação à restrição do carboidrato, e a gente já sabe que a restrição do carboidrato pode também estressar o sistema nervoso central, já que ele precisa da glicose para fazer a sua metabolização, Então, a gente precisa pensar, se você tem essa intenção de fazer uma dieta restritiva, a famosa low carb, procurar um profissional para te orientar e ver se você entra como uma pessoa que pode fazer esse tipo de dieta, Segundo ponto para a gente discutir aqui é com relação ao consumo dos industrializados, Aquele alimento que vem no pacotinho, que vem no saquinho, sabe? Que se você olhar lá na lista de ingredientes, você vai ver um monte de coisas ali que você não sabe nem o que significa. Aromatizante, edulcorantes, corantes, estabilizantes, espessantes, enfim, uma série de coisas que a gente não sabe o que é, Mas que a gente sabe que são fatores que estressam o nosso sistema nervoso central, em específico uma substância denominada como glutamato monossódico, que é uma substância artificial que é usado principalmente em temperos, tá? Então, vamos tentar comer, alimentos mais in natura. Terceiro ponto, observar como é que anda a sua saúde intestinal. Você tem muita diarreia, ou você tem muita constipação intestinal, ou você intercala entre diarreia e constipação intestinal, A regularidade do trânsito intestinal, bem como ir ao banheiro de maneira satisfatória, é uma coisa extremamente importante para a nossa saúde intestinal, para a nossa saúde mental, porque é no intestino que a gente produz cerca de 80% de serotonina do nosso corpo. E a serotonina é o hormônio responsável por dar aquela sensação de bem-estar e de prazer que a gente sente. Então, se eu tenho um intestino que não funciona de maneira adequada, eu vou ter tanto uma redução na produção da serotonina, como uma redução na sua utilização. E, consequentemente, eu vou ter uma menor sensação de bem-estar,
Quarto ponto aqui importante para a gente observar, e agora eu quero que você pense junto comigo, porque eu vou fazer umas perguntinhas, está relacionado com o nosso comportamento alimentar, tá? Como que anda o seu comportamento diante da comida? Você para comer, senta à mesa, presta atenção no que você está comendo, come devagar, mastigando bem, saboreando, sentindo o sabor dos alimentos, ou não? Você come na correria, às vezes em pé, olhando no celular ou na televisão, às vezes já se programando para o seu próximo compromisso. Como que é essa questão? Quantas vezes por semana você substitui uma refeição por um lanche rápido? Uma pizza, um sanduíche, um salgado, um salgadinho de pacote? Como que é a sua relação com relação a isso? Como que está a composição do seu prato? O seu prato tem a presença de hortaliças, de verduras, de legumes? Ou você é daquela turma que diz, não é muito a minha praia? Então, pensar um pouquinho a respeito do nosso comportamento alimentar é muito importante, porque um comportamento alimentar inadequado, consequentemente, ele leva a uma alimentação inadequada. E como a gente já falou aqui, a alimentação inadequada vai levar a quadros que podem provocar os sintomas relativos à depressão. Então, é muito importante a gente observar essa questão do nosso comportamento, tá? Eu queria deixar algumas dicas, então, para vocês, né? Então, a primeira que eu queria falar é, gente, vamos tentar comer comida de verdade, tá? Tentar colocar isso com mais frequência na nossa vida. O que é comida de verdade? É aquela comida que a nossa avó conhecia como comida, né? Ela não conhecia um pacotinho, ela conhecia a comida, né? Arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, tá? Tentar consumir isso com maior proporção na sua rotina. Vamos tentar usar como tempero dos nossos alimentos os temperos naturais, alho, cebola, temperinhos da horta, tá? Porque esses temperos artificiais, aqueles que vêm no pacotinho, né? Que tanto faz a indústria ganhar dinheiro em cima disso, ele é riquíssimo no tal glutamato monossódico que eu falei, né? Há pouco tempo, e que é um estressor para a saúde mental. Vamos tentar beber mais água. A água é fundamental tanto para o nosso metabolismo, de uma maneira geral, quanto pela questão da nossa saúde intestinal. E como eu já falei, né, a saúde do intestino tem uma relação direta com a nossa saúde mental. Vamos tentar, gente, consumir mais alimentos orgânicos, tá? Se você puder dar preferência para comer alguma coisa que venha da roça, comprar um ovinho caipira, um frango caipira, um leitinho que não seja industrializado, né? Eu garanto para vocês que vocês vão estar fazendo uma boa escolha, porque com isso a gente diminui a questão do consumo do agrotóxico, né? Muitas coisas a gente consegue plantar em casa, às vezes, em pequenos vasos, né? Uma hortinha de tempero, uma alface que eu consigo plantar, uma couve, eu já consigo reduzir a questão do consumo do agrotóxico, tá? E para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui para vocês que eu acho que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, com a questão da depressão, e que diz o seguinte: você começa mudando a sua alimentação e a sua alimentação muda você, né? Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, como que a gente está se alimentando, como que a gente vem consumindo os nossos alimentos, o que a gente está colocando na nossa mesa, o que a gente está oferecendo para as nossas crianças, né? Também pensar um pouquinho sobre isso. E vamos tentar promover uma maior saúde física, mental e emocional, né? Para que essas dores e esses sofrimentos que são tão frequentes e relacionados à depressão fiquem para trás, tá bom? Lembrando, gente, que a alimentação é um coadjuvante no tratamento da depressão, tá? A pessoa que se alimenta bem, ela tem uma redução dos sintomas, o que não significa que ela vai ficar sem tomar medicação, né? Então, ela precisa fazer um tratamento conjunto, comer, alimentar-se bem e tomar a medicação que o médico passar, tá bom? Um beijo e um abraço a todos.